boa noite. Eu me chamo Camila Rosa, eu sou médica psiquiatra e eu vou conversar hoje sobre um tema que, além de ser prevalente, de junto com a ansiedade responder por 25% dos problemas na atenção primária, também é de relevância para os médicos de todas as especialidades saberem como conduzir, porque na maioria das vezes essas pessoas não procuram um psiquiatra, elas procuram outros profissionais para falar dos seus sintomas, que é a depressão. Então, a primeira coisa para a gente considerar é qual que é a diferença entre a tristeza e a depressão. Como é que eu sei que uma tristeza está indo além do tempo que ela deveria? O último critério estabelecido, que é o critério do DSM-5, diz que os sintomas têm que durar pelo menos 2 semanas. Então, é uma pessoa que esteve triste, continua triste e provavelmente continuará caso a gente não intervenha. E além de serem sintomas que persistem, eles também causam prejuízo no cotidiano da pessoa. Então, assim, a gente nunca diagnostica um transtorno mental se isso não alterar o cotidiano da pessoa, se a pessoa não entender isso como uma doença ou como alguma coisa prejudicial. E para além da questão da tristeza, também a pessoa deixa de ter prazer nas coisas que ela antes tinha, deixa de ter vontade de fazer as coisas que ela gostava. Seja ler um livro, seja sair com os amigos, seja ir à igreja, sejam as coisas que eram as atividades dela, mas que ela já não consegue mais fazer ou não tem vontade de fazer, ou quando faz, não sente prazer. Aí, preenchendo esses critérios, e quando a gente chega à conclusão se a pessoa está mesmo deprimida, como é que a gente faz? Que aí vem a segunda pergunta importante de como é que eu trato. Todo mundo precisa de medicação? A resposta é não, nem todo mundo precisa de medicação. Os quadros leves podem ser acompanhados por outros tipos de intervenção, por exemplo, psicoterapia, mas os casos moderados a graves, em geral, precisam de intervenção medicamentosa. É importante saber isso? É importante saber isso porque se sabe que a maioria das pessoas que precisariam de medicação não estão medicadas. E as que não precisam acabam tomando medicações por tempos até maiores do que o necessário. Né? Mas aí, quando se faz essa escolha, né? Preciso dar um medicamento. Qual é o medicamento de escolha? As medicações de escolha são os antidepressivos, que principalmente são os inibidores da recaptação da serotonina, que vocês devem conhecer os nomes, que é a fluoxetina, que é a sertralina, e os tricíclicos, que são a amitriptilina, a imipramina, que são os que na maioria das vezes, principalmente no âmbito do sistema público, nós temos disponível para utilizar com as pessoas. Outra pergunta que sempre surge, qual que é o critério de suspensão? O critério de suspensão é assim, quando a pessoa estiver melhor, a gente ainda mantém por pelo menos 6 meses. E esse tempo pode chegar até 2 anos. E toda retirada tem que ser feita devagar, porque se você tirar rapidamente, a pessoa retorna a ter os sintomas pela simples retirada da medicação. Mas é legal gravar esse tempo na cabeça de pelo menos 6 meses depois que a pessoa diz que tá bem, esse é o tempo que a gente mantém a medicação. Mas e aí nos casos dramáticos, né? Nos casos em que existe risco de suicídio? O que é importante saber? É importante saber que as pessoas em geral são ambíguas em relação a isso, então a gente pode intervir. Que a gente pergunta abertamente, a gente não precisa ter vergonha, a gente não vai sugerir nada para a pessoa, a gente pode abertamente perguntar sobre suicídio. Tem que ficar atento se a pessoa vem dizendo que quer morrer, que não vê mais graça na vida. E nos casos extremos, ou tirar o acesso aos meios, como por exemplo, não deixar com medicação por tempo prolongado, ou pensar na hospitalização. Era isso. Com certeza não esgoto o tema, mas eu agradeço a atenção e conversaremos novamente sobre isso. Muito obrigada.